Bom, vamos lá. Olá para todo mundo. Meu nome é Lucas, para quem não me conhece, sou professor de filosofia e, devido a essa situação inusitada no Brasil, vou colocar em prática hoje algo que eu penso desde 2016, que é a ideia de videoaula. Vamos ver como é que vai ficar essa primeira aí, se fica legal, se vale a pena. Bom, o intuito é ajudar aí meus alunos e a quem mais interessar. Beleza? É, Bom, eu tenho um quadro aqui, eu vou fazer os meus rabiscos de praxe aqui e mais alguns outros quadros que nós usaremos. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ver o que nós teremos aqui. Eu vou falar aqui na aula de hoje de Sócrates e sofistas, tá bom? Basicamente, vamos começar com Sócrates, mas a gente vai fazendo um bate-bola aqui o tempo inteiro, tá? Porque para que se entenda um, é necessário que se entenda o outro e vice-versa. Bom, temos aqui o Sócrates, século V antes de Cristo, morre no início aí do quarto, é considerado o pai da ética, porque é o primeiro filósofo do Ocidente a fazer uma filosofia voltada para o ser humano, lembrando que os pré-socráticos são filósofos da natureza, né? Eles tratam da cosmologia, então não há uma preocupação no que diz respeito à ética, à política, etc. Bom, então vamos começar com uma frase aqui do Sócrates: uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. O que nos importa aqui é essa palavra aqui, tá? O que é a reflexão aqui? É basicamente nada mais, nada menos do que filosofar, do que buscar pelo conhecimento. Até onde eu sei, ninguém nasce sabendo. Então, segundo Sócrates, se você não filosofa, sua vida não vale nada. E aí, quanto mais nós nos perguntamos e perguntamos sobre o mundo e sobre o ser humano, ou seja, sobre nós mesmos, mais nós vamos chegando às perguntas mais difíceis e, consequentemente, às mais importantes. Bom, e nós temos as duas principais que devemos buscar responder. A primeira é: quem somos nós? E a segunda, consequência da primeira: como devemos viver. É importante entender aqui que se você não gabarita essa primeira pergunta aqui, você não vai gabaritar a segunda, tá? Isso eu acho muito doido, porque basicamente a gente consegue ver um problema da humanidade até hoje, 25 séculos depois aqui da vida de Sócrates, porque basicamente nós não conseguimos responder quem somos nós, né? Queremos aí conquistar mundos, mundos e mundos, mas não conseguimos basicamente nem saber quem somos nós. E aí a ideia é a seguinte: se nós respondemos algo errado aqui, que é o que 9 de cada 10 pessoas vão responder errado aqui. Geralmente, como que a gente responde essa segunda pergunta? A gente responde o quê? Título de livro de autoajuda, né? Como que se deve viver? Vencer na vida. Essa que é a ideia, né? Essa que eu tenho de ter uma vida na qual eu conseguirei vencer. Tá, mas o que significa isso aqui basicamente? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Bom, se você responde isso aqui, ó, que é você deve viver com dinheiro, que só assim você vence na vida, basicamente você está respondendo o que na pergunta 1, que você é corpo, que você é corpo. E aí a gente já relembra uma frase que eu falo 1 trilhão de vezes nas aulas de Platão, principal discípulo de Sócrates, aspas, aspas, o corpo é a prisão da alma, o corpo é a prisão da alma. E olha a resposta certa para Sócrates: nós somos alma, alma. O inverso do corpo, hein? Cuidado. E alma é igual a razão. Beleza, então se eu consigo responder que eu sou alma, eu tenho de viver como? Com a alma perfeita. E atenção, galera, se eu quero a alma cada vez mais perfeita, eu quero fazer isso aqui com a alma, ó. Elevar a alma. Só que isso significa a mesma coisa para Sócrates do que ter virtude. Então, a lógica é:
Se eu quero ter uma alma cada vez mais perfeita, eu preciso ter cada vez mais virtude. Ora, como que eu sou cada vez mais virtuoso? Quando eu tenho a alma cada vez mais perfeita. E a alma é igual à razão, então eu tenho de elevar isso aqui, ó. Então, razão é sinônimo de quê? De conhecimento, ó. Olha o conhecimento aqui, ó. Por isso a lógica é: quanto mais conhecimento, mais virtude. Olha aqui, ó. Virtude, aumentei. Então, a alma foi elevada. Mas o que é alma? Razão. Então, a razão foi elevada? Foi. Então, eu volto aqui, ó, no conhecimento. Mais conhecimento. Ó, mais aqui, ó. Ó, mais conhecimento. E aí a lógica é inversa. A lógica aqui, se quanto mais conhecimento, mais virtude, o inverso aqui é da mesma lógica. Então, quanto menos conhecimento eu tenho, mais ignorante eu sou. Lembrando que ignorância para Sócrates significa o quê? Ausência de conhecimento. E aí, mais vicioso eu sou. Bom, diante disso, vamos começar a primeira questão aqui, ó. É interessante você ver, eu vou colocar aqui, ó, letra A e letra B. Nós temos aqui o Sócrates como o maior pré-cristão de todos os tempos, tá? Não sou eu que estou falando isso aqui na história. Ele, como se ele tivesse surgido 4 séculos antes de JC e plantado aí, ou preparado, né, o terreno para ele chegar. Bom, e aqui nós temos duas questões parecidas com o cristianismo, né? Para o cristianismo, nós somos alma? Sim, nós somos alma. Ainda que aqui possa haver alguma outra discussão, mas não é o caso. E para o cristianismo também faz sentido, nós entendemos que nós cometemos mais maldade, aí aqui é igual a mal, tá? Mal com L, mal, assim é meu quadro, para quem não conhece, vai se acostumando, mal e bem, pronto, mal e bem. Então aqui, ó, quanto mais virtude você tem, mais você conhece, mais você faz o bem, mais ético, né? Virtude sempre é sinônimo de ético. E o inverso, quanto menos conhecimento você tem, mais vício você comete. Vício aqui é qualquer maldade, mal com ele. E aí o Sócrates fala assim: o mal decorre única e exclusivamente da ignorância. Ora, nada mais, nada menos está falando que nós só cometemos erros porque não temos conhecimento. Então, não adianta a gente falar assim: eu até sei isso que eu cometi de errado, né? A pessoa chega para você e fala: sempre que acontece determinada situação, você faz isso, hein? No sentido de que você está fazendo algo errado. E aí você fala: eu sei. Sabe nada. Se você efetivamente soubesse, você não faria. O que isso tem a ver com o cristianismo, Lucas? Última frase de JC antes de morrer: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se nós soubéssemos, nós estaríamos aqui, nós cometeríamos o bem. Nós não estaríamos aqui, nós não cometeríamos o mal, isto é, não mataríamos Cristo encarnado. Beleza? Então, essa é a primeira questão socrática. Bom, vamos para os sofistas aqui agora. Você tem de entender que os sofistas vêm de o quê? Sofia, né? Sofia, todo mundo sabe o que significa isso em grego. Sofia, que é igual a sabedoria. Então, nós temos aqui Sofia, sabedoria. Então, os sofistas se consideram especialistas, professores do saber, né? Você chega para um sofista e pergunta: sofista, você é sábio? Você consegue me ensinar? E ele fala: claro. E aí dizem as más línguas que um belo dia estava Sócrates e um sofista na frente de um oráculo, uma espécie de semideus, enviado dos deuses, vidente, médium, mãe de Ná, o que você quiser chamar. E aí o oráculo chegou para o sofista e falou assim: sofista, o senhor é sábio? Ele falou: sim. Caramba, sei demais. Aí falou: Sócrates, o senhor é sábio? E a resposta dele foi qual? Só sei que nada sei. Automaticamente, o oráculo disse que o Sócrates era o mais sábio de todos. Tá bom, então a gente vai lá no Sócrates e fala: Sócrates, você que é muito sábio, me ensina. E aí o Sócrates fala assim: não. Por quê? Porque, segundo Sócrates, ninguém ensina nada a ninguém. Atenção para isso, tá? Segundo Sócrates, eu vou colocar aqui no meu rabisco. Opa, não, mas aí também não, né?
Vamos colocar de preto. Não vamos colocar de azul, que é igual ao meu quadro. Ninguém ensina nada a ninguém. Pronto, ninguém. Bom, nós tivemos algum problema aqui, vamos ter que diminuir a letra. Pronto, ninguém ensina nada a ninguém. Sócrates diz isso. Beleza, então, você que queria que o sabichão te ensinasse, você não tem o sucesso, você vai até o sofista. O sofista me ensina? Claro. Na verdade, eu te ensino, mas eu te cobro. Isso já é o primeiro problema para Sócrates. Como que você vai cobrar por algo que é impossível de você fazer? Não tem jeito, né? Porque isso, inclusive, faz com que Sócrates chame o sofista de prostituto do saber, que é muito forte, tá? É muito forte. Chamar alguém de prostituto do saber é pior do que o prostituto de corpo. Porque se eu sou prostituto de corpo, você me dá um dinheiro, eu pelo menos te dou alguma coisa, que é meu corpo. Agora, o sofista, não. O sofista, você dá um dinheiro para ele, ele te dá o quê? Nada, porque ninguém ensina nada a ninguém. E o pior não é isso, não. Ele vai ainda... Então, essa é a primeira fraude, né? A primeira mentira. Ele te vende uma ilusão. E a segunda é que, supostamente, esse conhecimento que os sofistas dizem te passar, segundo Sócrates, é quase que resumindo na retórica. A retórica é um pedaço do conhecimento? É, gente, mas é muito pequenininho. Eu vou pegar o nosso conhecimento aqui, ó. Olha o conhecimento aqui, ó. O que que é isso? Um iceberg, tá bom? Isso aqui é um iceberg. Aqui estão as águas da superfície do mar e aqui está um iceberg. Então você sabe que abaixo da superfície tem uma parte bem grandona do iceberg que a gente não enxerga. A ponta do iceberg, olha onde é que está a retórica aqui, ó. Olha onde está a retórica. E aqui é o conhecimento inteiro, tá? Segundo Sócrates, ninguém ensina nada a ninguém porque nós já nascemos com o conhecimento dentro da gente, tá? Isso aqui, ó, é igual à nossa alma. Isso aqui é igual à nossa alma. Conhecimento, aqui, ó. Opa, conhecimento. Alma, né? Alma. Nós vimos lá que conhecimento, alma é igual a razão, razão é igual a conhecimento. Então aqui, nós. Beleza. Volta lá nos sofistas. Aí olha o que ele está. Ele está te cobrando para ele basicamente te falar que te ensinou só isso aqui. Só isso aqui. E ele não te ensinou. Segundo Sócrates, o que o professor, seu pai, sua mãe, o que as pessoas, os educadores fazem, já que ninguém ensina nada a ninguém? Só auxilia você, a você mesmo, dar à luz a todo esse conhecimento aqui, ó, que já está dentro de você, já nasceu consigo, só que está escondido, oculto dentro de si. Beleza. E a retórica significa o quê? A arte da persuasão, a arte do convencimento. Basicamente, então, segundo o sofista, para você também se tornar um sofista, para você também se tornar um sábio, basicamente basta você ser um mestre da oratória, um mestre da retórica. Isso é muito perigoso porque, basicamente, a pessoa que é considerada sábia é a pessoa que tem a lábia. E aí nós temos o principal sofista, Protágoras, que afirma o homem é a medida de todas as coisas. E aí você vê como é muito forte a defesa de uma verdade relativa dos sofistas. Por quê? Qual que é a minha medida com relação ao aborto? Sou a favor, tá certo. E a de você? Sou contra, tá certo também. Só que esse é perigoso demais, aborto. Sou contra, certo, sou a favor, certo. Pena de morte, sou contra, certo, sou a favor, certo. Daqui a pouco estupro, sou contra, certo, sou a favor, certo. Certo? Essa seria a crítica do Sócrates aos sofistas. Então, muito perigoso, e quando você está na mão só da retórica, isso é um problema. Por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar dessa menina aqui, menina não, mulher, ela deve ter a minha idade hoje, Suzanne von Richthofen. Suzanne von Richthofen, em 2001, com 18 anos, matou os pais a sangue frio. E aí, basicamente, ela foi para um júri, porque os crimes hediondos, né, eles vão para o tribunal do júri, não é um juiz togado que julga, são 7 jurados leigos. E aí isso é muito problemático ao vir do Sócrates, né, pegando um exemplo séculos depois, mas que é contextualizado, porque quando um crime desse vai
para o júri, os jurados eles são mais convencidos aqui, ó, eles são mais convencidos por meio da retórica do que analisam uma questão da ciência do direito, vamos dizer assim, né? Algo mais racional, algo mais do conhecimento. Para vocês terem uma ideia, esse caso aqui, a Suzane von Richthofen, ela foi condenada por 4 votos a 3. 4 votos a 3, gente. Se alguém não conhece essa história, dá uma pesquisadinha aí, aqui, ó. Von Richthofen. Você entender como que é possível uma pessoa dessa ter 3 votos a favor de absolvição. É o poder da retórica, beleza? Então, no âmbito do direito é muito importante, no âmbito da política também, né? Que quem me conhece sabe desse exemplo, eu vou falar rapidaço. Só que antes eu preciso disso aqui, ó. Muito cuidado, porque você pode muito bem achar errada a questão de o Sócrates falar que só erra quem não conhece. Você pensa assim, eu tenho um amigo, um conhecido, que tem conhecimento pra caramba, fala 800 línguas, tem PhD, não sei o que lá, mas é mó babaca. Você tá olhando só isso aqui, ó, que eu estou, que é uma didática minha, tá? O Sócrates nunca fala isso explicitamente, mesmo porque ele nunca falou nada, nós só conhecemos pelos escritos de Platão, seu discípulo. Mas eu vou dividir isso aqui, ó, em conhecimento intelectual e conhecimento moral. Quando você fala dessa pessoa aí, que é PhD, fala não sei quantas línguas, conhece um tanto de coisa, você está considerando só esse conhecimento intelectual, tá? E infelizmente nós temos muitas pessoas que têm essa ponta do iceberg, falam muito bem, mas carecem desse conhecimento aqui, que eu estou chamando de conhecimento moral. Moral, ética, aqui eu estou falando a mesma coisa, não vou fazer separação, tá? Mesmo porque essa separação só vai surgir na modernidade. Então a ideia é a seguinte, cuidado, porque muitas vezes, sei lá, vamos pegar exemplos de pessoas mais velhas, você tem seu avô, sua avó aí, que tem 80 anos, semi-analfabeta, mas tem um conhecimento, tem uma alma mais elevada, tem mais virtude do que essa pessoa aí, super intelectualizada e que é mau caráter, ok? Então, isso é importante, mas infelizmente o que nós valorizamos é essa parte, né, gente? Então você já vê que basicamente os sofistas venceram e o Sócrates perdeu, porque, gente, hoje em dia só dá valor a isso aqui. Tá bom, então você volta nesse meu exemplozinho aqui, tá? O que é isso aqui? Uma empada com uma azeitona, uma empada com uma azeitona. Eu vou pegar qualquer político do Brasil e vou falar que ele tem no máximo conhecimento intelectual. Então estou chamando a massa da empada de conhecimento intelectual. Desculpa aí se alguém tem algum parente, paciência, não estou nem aí. Não vou considerar nenhum político com conhecimento moral aqui, tá? Nenhum político vai ter isso aqui para mim. Bom, e aí aqui eu vou pegar 2 exemplos para vocês entenderem como isso aqui, a azeitona, né, é a retórica. A ideia é a seguinte, é muito mais importante você ter isso aqui, do que ter isso aqui. É claro que hoje em dia, né, gente, se você tem dinheiro em retórica, você vira político, mas a gente tem 2 exemplos aqui, né, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é uma empada sem azeitona, ela tem conhecimento intelectual, não é pouco, tá, de administração pública, gestão, coisa que todo mundo deveria ter para ser um político, só que não sabe falar. E aqui nós temos Lula, né? 8º ano do F2. Então, não vou colocar isso aqui, não sabe falar inglês, sabe falar nada, só que é um azeitonaço. E aí a ideia é a seguinte, né? Se você até voltar aqui, eu sou capaz de apostar que a Dilma tem mais isso aqui do que o Lula. Só que a Dilma caiu, né? E o Lula nunca esteve minimamente próximo de qualquer queda, porque isso aqui manda e desmanda. Perigosíssimo, beleza? Beleza. Bom, o Sócrates ele é condenado por desvirtuar os jovens da polis, que é basicamente o que isso aqui? Método socrático, que é a última coisa que a gente vai explicar. E propagar uma falsa religião. Então essa é a terceira prova, né, que eu brinco, que ele é o maior pré-cristão da monoteísta. Ele defende explicitamente que existe um Deus só e não vários deuses, a religião politeísta que vigorava aqui
na Grécia. Bom, beleza, e por fim você fala, tá bom, então quero entender como que o Sócrates fala, então, que nós podemos conhecer, já que ninguém ensina nada a ninguém, nós já nascemos com esse conhecimento e só que está oculto. É por meio do método, esse aqui não, é por meio do método socrático. Método socrático que consiste em duas fases, tem um umzinho aqui, tá? Ironia e maiêutica. Segundo Sócrates, nós devemos conversar sempre, tem uma pessoa e seu interlocutor, e a pessoa vai fazendo perguntas e perguntas e perguntas e perguntas para que o interlocutor, na tentativa de responder essas perguntas, acabe caindo em contradição. E se no primeiro momento, no início da conversa, ele achava que sabia sobre as coisas, no final, por meio da contradição, por meio da ironia socrática que vai perguntando, como é isso? Por quê? Não entendi. Mas e se for assim? E se for assado? A pessoa vai respondendo, respondendo, respondendo e aos poucos ela vai parindo o conhecimento que está dentro dela. Maiêutica aqui significa nascimento em grego. Então é o conhece-te a ti mesmo. Esse a que pareceu, ficou até muito colado do ti, né? Conhece-te a ti mesmo. Beleza? Isso acontece no capítulo 1 do livro A República, o livro mais famoso de Platão, no qual Sócrates conversa com Trasímaco. Tem uma questão do Enem de 2015 que esse Trasímaco aparece. E aí o Sócrates usa exatamente o seu método, é o principal exemplo que nós temos do Sócrates nesse capítulo 1, que ele fala, Trasímaco, o que é a justiça? E aí o Trasímaco responde, dar a cada um que lhe é devido. Como assim? Me explica. E agora? E aí o Trasímaco vai tentando responder e ele acaba caindo em contradição. E aí o Sócrates fala, nossa, não conseguimos responder, vamos de novo. Aí o Trasímaco dá outra resposta. Aí o Sócrates vai perguntando, 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 e ele percebe que não sabe de novo. Então, essa é a ideia e essa deveria ser a verdadeira educação. A gente pensa sempre no aluno em sala de aula, né? Você vai lá, responde uma questão 1, e aí o professor mete um X aqui. Qual que é a chance de você errar essa questão novamente? Gigante, né? Ele corrige mal uma sala de 50 alunos, agora se ele chegasse para você e falasse, fulano, por que você respondeu isso? E aí você fala, uai, porque é isso, isso, isso. Ah, é? Por quê? É porque o filósofo fala isso, isso, isso. Fala? Como assim? Me explica mais. E aí você vai tentando até que você vê, nossa, eu confundi, né? Ou seja, o que o professor te ensinou aqui? Nada. Ele te auxiliou para que você, por você mesmo, percebesse o seu erro. E aí, quando você percebe o seu erro, você vai parar de errar. Você tem de perceber o seu erro. Porque se você, enquanto você não perceber, você não acha que está aqui. Você não acha que está aqui. Ok? E aí, por isso, Sócrates fala, assim como minha mãe é parteira de mulheres, isto é, auxilia as mulheres a darem à luz ao seu filho, eu sou parteiro de ideias, isto é, auxilio os homens a darem à luz ao conhecimento que está dentro deles. Beleza? Essa foi a aula de Sócrates e de sofistas. Deixa eu pegar rapidão aqui, eu não tinha preparado, mas paciência, tem. Vamos no improviso aqui, estou nem aí, vou pegar, cadê aqui? Pegar um exercício aqui, ver se a gente consegue achar o Trasímaco aqui, ó, o exercício do Enem, rapidão, 2015, caçamba, aqui ó, Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras de sua sociedade. Vejam que isso aqui, né, é bem a ideia da sofística, né? De acordo com o homem à medida de todas as coisas, então o homem acredita no certo e errado de acordo com a sociedade. No entanto, essas regras não passam de invenções humanas. Aí, ó, verdade relativa, né? Verdade relativa. Então você já entende que aqui nós temos o quê?
verdade relativa. E assim faz prova do Enem, tá bom? Antes disso, você lê quem que é essa pessoa aqui. Não sei. Vamos ler o título. Problema da filosofia. Não me ajudou em nada. Vou pro texto. E aí você desenha no texto. Bom, já sabe que é uma disputa entre Sócrates e sofistas. Ainda que você não saiba, eu não sei que trazem que sofista não. Ah, tudo bem, olha aqui, ó, não tem problema não. O sofista Trasímaco, personagem no Diálogo à República, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de determinações biológicas. Gente, pelo amor de Deus, né? Determinações biológicas. Você não pode marcar um gabarito que fala sobre isso. Verdades objetivas. Opa, verdades objetivas. Você viu que aqui, ó, olha o que o sofista defende, ó. Verdade relativa. Relativa é diferente de objetiva. Mandamentos divinos. Não dá, né? Convenções sociais, aqui, ó, obedecer às regras da sua sociedade. Convenções sociais diz respeito às regras da sociedade, resultantes de interesses humanos contingentes. Isso aqui, ó, jovens, se você sabe o que é isso, acabou a questão. O que é contingente? Relativo, algo contingente, algo relativo. E aí você se lembra aqui, ó, sofista, verdade relativa. Acabou a questão. E sentimentos experimentados, opa, sentimentos experimentados. Sentimento é algo de quê? É algo da... Vou pegar aqui. Sentimentos é algo... Tá bom, chega. Ah, esse aqui. Sentimentos é algo... Ó, saiu. Tudo bem. É algo da estética. Da arte. Eu estou falando de política e de ética. Então, nós temos aqui letra D de dedo. Beleza? Valeu. Acho que tá bom por hoje. Depois eu quero ver o feedback aí de cada um. O que vocês acharam? Vamos ver se esse troço dá certo. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.